Olá, cursista, meu nome é Gilberto, eu sou professor e moderador da disciplina Métodos Estatísticos de Código MAT 236. Então, aqui na última aula, no último vídeo, a gente viu alguns conceitos, Então, a gente aprendeu que a população, amostra, parâmetro, variável, estimativa, viu que é uma variável quantitativa discreta, uma variável quantitativa contínua, viu que é uma variável qualitativa ordinal, uma variável qualitativa nominal, aprendeu a fazer a tabela de distribuição de frequências e o gráfico de barras, isso para a variável quantitativa discreta, contínua ordinal, variável qualitativa nominal. E a gente também aprendeu como categorizar as variáveis usando CUT na linguagem R e fez um histograma e a tabela de distribuição de frequências. A gente fez tudo isso com a companhia MB, que é um dado hipotético lá do livro do Moretti e Cussab. Agora a gente vai pegar os dados reais do ano de 2019 da cidade de Palmas, certo? Então a gente vai pegar uma variável quantitativa discreta, uma variável quantitativa contínua, uma variável qualitativa nominal, uma variável qualitativa ordinal. Então vamos olhar aqui a descrição das variáveis. Então essa descrição das variáveis foi disponibilizada pelo INEP, eu vou colocar no mundo para vocês darem uma olhadinha, certo? Então a variável quantitativa discreta vai ser NU-idade. Então a gente olhar aqui, NU-idade é uma variável da descrição da idade. Se você olhar aqui, ela é uma variável numérica, ela é uma variável quantitativa discreta. Para a variável quantitativa contínua, a gente vai usar a nota em matemática. Então, vamos olhar aqui para baixo. NU matemática. Então, NU, underline nota, underline MT, que é a nota em matemática. Para a variável qualitativa nominal, a gente vai olhar a raça. Então, tem a variável TP cor raça. Então, se vocês olharem aqui, tem uma descrição dela que o INEP deu. Então, TP cor raça e tem essas categorias aqui. E, finalmente, a variável qualitativa ordinal, que tem uma hierarquia entre os valores, a gente vai usar a questão do questionário socioeconômico 6. Se a gente olhar aqui, o que é a questão número 6? Isso aqui, a renda mensal da família. Então, ele criou umas categorias aqui. Isso aqui não são números, isso aqui são categorias. E a gente nota, por exemplo, a pessoa que ganha mais de R$19.000, tem uma renda superior do que uma pessoa que não tem renda alguma. Certo? Então, vamos começar aqui no RStudio. Deixa eu carregar um pouquinho. Carregou, certo? Então, deixa eu pegar aqui o que eu já tinha feito. Veja só, aqui no nosso arquivo, eu já dei para vocês, para cada uma das equipes tem esses 3 formatos de arquivo, que é o CSV, o RData, que é específico para a linguagem R, e o arquivo Excel aqui, a extensão Excel, que é XLSX. Então, o XLSX a gente já leu na última aula, Então, antes de tudo, vamos ler porque carregar o pacote que a gente precisa, certo? A gente carregou, funcionou. Então, se não tem o adverso instalado na sua máquina, você vai clicar aqui em Packages e instala. Agora vamos ler esse arquivo CSV. Então, de novo, tem que prestar atenção no sistema numérico que é usado em cada país. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, esse arquivo CSV, as colunas são separadas por vírgula, que eu vou colocar aqui, o sistema imperial que se usa nos Estados Unidos. Colunas separadas por vírgula e casa decimal separada por ponto. Então, isso aqui nos arquivos CSV. Agora aqui
no sistema métrico que o resto do planeta usa, as colunas são separadas por ponto e vírgula, e a casa decimal é separada por vírgula. Então, quando você está baixando os seus dados, você tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, se você está baixando dados do FMI ou do Banco Mundial, por exemplo, então as colunas são separadas por vírgula e a casa decimal são separadas por ponto. Mas se você está baixando algum dado do governo brasileiro, então as colunas são separadas por ponto e vírgula e a casa decimal é separada por vírgula. Então, o INEP é um órgão, uma instituição do governo brasileiro. Então, as colunas são separadas por ponto e vírgula e a casa decimal é separada por vírgula. Então, vamos carregar aqui esse conjunto de dados usando CSV. Então, para isso, a gente vai usar essa função aqui, read. Então, CSV2. O CSV1, que não tem nada aqui, é para o sistema imperial. O CSV2 é para o sistema métrico. E a gente põe o nome do arquivo. Então, sample palmas.csv. Tem dois underline aqui. Então, se tem dois underlines, todos os arquivos vai ter dois underlines. Então é isso. Então leu. Então é esse arquivo aqui, df-aux, certo? Ou você poderia clicar aqui e já carregar automático. Então ele já entende que isso aqui é do R, ele já carrega, faz um load aqui, já carrega esse conjunto de dados, que é a mesma coisa, né? Você poderia fazer load, né? Dois underlines, que foi uma digitação que eu acho que eu fiz para todos os dados. E você roda isso daqui. Então, se você já tiver salvo como objeto do R, né, como o conjunto de dados do R, então é só fazer o load. Também é simples, né? Então, dados e df-aux, então dentro desse rdata aqui, tem esse df-aux, né? Então, vamos aos dados aqui que a gente carregou. Se você quisesse ver como é que está, era só dar um glimpse e vai mostrar todas as variáveis aqui, certo? Então, aqui, tem essa parte, a gente poderia também usar essa questão 5, né? Acho que eu vou mudar de ideia e vou usar essa questão 5, que é quantas pessoas moram com você na residência. Até 20 pessoas, certo? Então, é uma variável quantitativa discreta. Então, vamos começar aqui. Então, vamos fazer a análise, começar com uma variável qualitativa nominal. Então, vou colocar aqui, raça. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar os dados, vai fazer o group by. Então, a gente começa com a tabela de descrição de frequências, que é o TP por raça. E aí, a gente quer fazer, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular a frequência, vou chamar de F, para ir mais rápido, tá? Que é, e depois a gente coloca mais duas colunas, que é a frequência relativa e a porcentagem. Então, a porcentagem é a frequência relativa multiplicada por 100. Certo? Então, tem aqui, amarela, branca, indígena, não declarada, parda e preta. Então, está ordenada em ordem alfabética aqui. Então, se a gente olhar aqui, 70%, né? Mais 70% das pessoas são pretas ou pardas que fizeram a prova em Palmas. Então, a gente pode fazer também, fazer agora o gráfico, né? Então, se a gente fizer ggplot dos dados, vai vir uma folha em branco e a gente vai acrescentando camadas. Então, a primeira camada que a gente vai pôr aqui é o gráfico de barras. Então, o xx a gente vai falar que que é TP por raça. Então, ficou aqui. Vou dar um zoom aqui
certo? Ó, então, tá aqui, ó. Amarela, branca, indígena, não declarou a sua raça, parda e preta. Então, os negros aqui são mais de 70% das pessoas que fizeram a prova. Então, aqui está escrito TP por raça e count. Então, vamos mudar isso aqui, traduzir o count para o português, né, que é a frequência, e colocar, tirar esse TP por raça e colocar só raça, com C cedilha. Então, para isso a gente usa o labs, os labels, vamos mudar os labels. Então, é raça. A gente põe a frequência. Se a gente rolar aqui, então ficou assim, ó. Então aqui apareceu a raça e aqui apareceu a frequência. Se você quisesse, era só clicar aqui no export, vou chamar por exemplo de raça, e aqui já vai aparecer, por exemplo, raça. Você já pode fazer no download aqui, clicar em More, né, e fazer o export. Ele vai baixar esse conjunto de dados aqui no seu computador, no download, provavelmente, que é onde devem baixar os seus arquivos. Então agora vamos fazer, né, a gente faria a mesma coisa para a variável qualitativa ordinal. Então para a variável qualitativa ordinal a gente está usando a questão 6, né, que é a renda da família. Ou renda familiar, acho que é mais comum, renda familiar. Isso aqui é questão 006. Então, vamos de novo, ó, dados, vamos identificar a variável aqui que a gente quer calcular essas frequências, né? Então a variável que a gente vai usar aqui é aqui 00 milha. E aí a gente faz o suma vou chamar de frec, que é esse N. Depois a gente acrescenta mais duas colunas, então vou chamar de frequência relativa, que é a frequência dividido pelo total da frequência, e a porcentagem, que é a frequência relativa vezes 5. Então aqui já tem a frequência relativa e a porcentagem, né? Então, a maioria das pessoas ganham até R$1.500, né? Então, se você juntar com essas outras faixas aqui, né? Bem mais de 60% ganha só até R$2.500. Então, a maioria da população, das pessoas que fizeram, moram numa casa que, se juntar todo mundo que mora lá, ganha até R$2.500. Então, vamos fazer o ggplot dos dados. Então, aqui, vamos fazer um gráfico de barras e a gente só precisa colocar qual é a variável, né? Então, aqui é só colocar 6. Opa, digitei errado. ggplot. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, aqui ficou ruim, tá vendo? Porque ficou um em cima do outro, o texto é muito comprido. Daí a gente tem um macetinho para fazer isso. A gente pode trocar as coordenadas, ó. Então, o flip é de flipar, assim, né? De trocar. Ficou melhor, tá vendo? Então, agora a gente pode trocar esse Q06 aqui, colocar a renda familiar, e esse count a gente pode colocar a frequência. Então, vamos aqui, ó. Antes de flipar, vamos fazer assim, ó. Chamar um X de renda familiar e o Y de frequência. Falta colocar mais aqui. E pronto. Ó, então aqui está a renda familiar e aqui está a frequência, né? Então a gente vai ver até 2.500 são as barras maiores. Então a maioria das pessoas realmente ganha até R$2.500. Então agora a gente já viu as variáveis qualitativas,
está na hora da gente se divertir com as variáveis quantitativas. Então vamos pegar a questão 05, né? Quantas pessoas moram na sua casa, né? Pessoas que moram com você. E essa aqui é a questão 005. Então vamos fazer a tabela de distribuição de frequências, que é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente conta. Então aqui a gente vai colocar a questão 005. Então a gente vai fazer um summarize de novo e again. Opa! E aqui a gente põe a frequência, fala que é o N, né? O N calcula a frequência. E aí a gente coloca mais duas colunas nessa tabela, e vai ser a frequência relativa, que é a frequência dividida pelo total da frequência, e a porcentagem, que é a frequência relativa, vezes 100. Então veja aqui, ó. A maioria das pessoas aqui, ó, tem até 5 pessoas morando com ela. Então os núcleos familiares do Brasil, né, tem até 5 pessoas, né, para assim dizer. Então vamos voltar aqui. Muito bom. Então vamos fazer o gráfico de barras. A gente coloca a bar, indica quem é o eixo X. Então o eixo X aqui, ó, que é 005. Veja, então tá assim, né? Até 5 aqui. As pessoas se concentram até 5. E a gente pode mandar esse aqui 0,5, né? E esse, eu vou colocar aqui com tamanho do núcleo familiar e aqui a frequência relativa. Então, labs x igual a tamanho familiar e aqui a frequência. E agora, por último, a variável quantitativa contínua. Então, a variável quantitativa contínua, a gente vai colocar aqui nota em matemática. Então, a variável é MU nota em a nota na prova de matemática. Então, a nota na prova de matemática, a gente vai ter que dividir em faixas, certo? A gente não tem nenhuma informação sobre essa variável. Então, o que a gente faz? A gente usa uma regrinha. Então, a gente, por exemplo, lá quando a gente fez para a companhia MB, a gente tinha já as faixas, as quebras, né? Os limites dos intervalos. Aqui a gente não tem, porque é um problema novo que a gente está estudando. Então, para nos ajudar neste caso, a gente usa uma regrinha que, como toda regrinha, assim, né, tem exceções e tem que tomar cuidado. Mas a gente pode usar, na maioria das vezes, sem problema, que é a regra de Sturt, certo? Então, aqui, vou escrever aqui. Regra de Sturt. Então, essa regra de Sturt nos dá uma ideia de quantas faixas seria bom ter. E como é que é essa regra? A gente pega o tamanho da faixa, como a gente faz lá, então. Tamanho vai ser o número de linhas, row, do nosso conjunto de dados. Ó. Então, o tamanho é 1000. Todo mundo tem o mesmo conjunto de dados com 1000 pessoas. E o número de faixas, como é que vai ser? Então, a regra de Sturt é bem simples, é 1 mais log de 2 desse tamanho aí. Ó, então o log de 2 não vai dar um número, logaritmo na base 2 não vai dar um número, olha aqui, é um número quebradinho. Daqui que a gente faz? A gente aproxima, a gente usa a função round. Então a gente faz aqui, ó, round do número de faixas. Então são 11 faixas. Para essa amostra, bom seria ter 11 faixas, certo? Então agora aqui, os dados, a gente vai colocar
mais uma coluna. Daí para colocar mais uma coluna a gente usa a função mutate. Então aqui a gente usa faixa, nota, n, né, faixa de nota de nível matemático. E a gente usa aquela função cut. Então quem a gente vai cortar? É a NU nota, deixa até aparecer aqui, NT. E aí, né, vamos dar uma olhadinha aqui no cut. Então a gente tem que falar, ou fala os intervalos ou fala o número de faixas, né? Por exemplo, ó, então, ou breaks são os limites dos intervalos, né, os breakpoints, ou o número de faixas. Vou colocar aqui o número de faixas. E daí a gente tem que fazer aquelas coisas lá, né? Ela tem que falar se o limite inferior entra, então include lowest. Nesse caso, sim, né? Inclui o lado direito do intervalo? Não. E pronto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que está essa variável, né? Vou fazer um limite aqui que talvez seja mais adequado, porque tem bastante. Aqui, ó. Então a menor nota é 361, provavelmente, né? Então, a gente dividiu a faixa aqui, dividiu os valores em faixa, por exemplo, se NU nota de matemática, então ele ficou com NA, deve ter algum erro na prova dele, alguma coisa do tipo. Então essa segunda pessoa de 375, então ela ficou nessa faixa aqui. Então a gente dividiu, categorizou essas variáveis. Então agora a gente está pronto para fazer a tabela de distribuição de frequências, né? Então vamos fazer aqui o grupo. Então vai ter 11 linhas, né? Porque a gente tem 11 faixas. Aqui é faixa, nota, NT. Então aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer calcular a frequência. Depois a gente vai acrescentar a frequência relativa, que é a frequência dividida pela soma da frequência, e a porcentagem, que é a frequência relativa vezes 100. Certo? Tem 50 pessoas aqui que não tem nota de matemática, que é esse NA aqui, né? Nota available. E aqui estão os valores, né? As notas das pessoas. Então a maioria aqui ficou até 560, né? Muito bom. Então agora a gente pode fazer o histograma. Então para fazer o histograma é só usar isso. Histograma. Então a gente tem que falar aqui o eixo X. Então o eixo Y a gente vai colocar nota, né? Porque ele faz essa divisão por faixa sozinho. Então a gente não põe a variável por faixa não. No Y aqui eu vou falar que eu quero density. E aí a gente tem que falar quem é o número de faixas, né? Então a gente vai dar aqui na ajuda. Então é N bins, ó. Então ou você dá os breakpoints, que é a função breaks, ou você dá esse bins aqui. Não. Então, você fala quem é o bins. São duas opções. Ou você fala quem é a nota. Ou você fala quem são os breakers, né, quem são os breakpoints. Ou você dá um número de faixas, que é o que a gente vai fazer. Ou você dá as larguras das faixas. Então, mais comum você dá o número de faixas ou você dá os breakpoints. Então, aqui no nosso caso é num faixas, certo? E a gente quer que o fechado, né, o intervalo seja fechado à esquerda. Maravilhoso, ó. Já fez aqui. Então, aparece esse recado aqui porque 50 pessoas não tem nota, né? Daí ele avisa pra gente, mas não é nada demais. Né?
E aí vamos trocar esse NU, MT e esse density por densidade de frequência e nota em matemática. Não. Então vamos aí. X nota em matemática. Y densidade de frequência. E pronto. Então por hoje é isso, pessoal. Nos vemos em breve.